Aqui nós temos um conversor DC-DC que está sendo aplicado numa placa eletrônica de uma Smart TV aí da TCL, tá? E esse trecho do circuito é responsável por receber uma tensão de entrada de 12 volts e regular para uma tensão de 3,3 volts, que é uma das tensões muito importantes dentro das placas de Smart TV, tá bom? Para que as placas funcionem, afinal de contas, os microcontroladores, microprocessadores, memórias, circuitos digitais da parte lógica, né, do controle da TV, então áudio, vídeo, etc., vão trabalhar com esse nível de tensão para que todo o processamento de informação aconteça com sucesso. Então, não funcionar esse conversor DC-DC, essa etapa do circuito aqui, quer dizer que um bom trecho da sua placa pode ficar sem alimentação. Consecutivamente, a placa apresentará defeito e a TV apresentará defeito. A TV pode não funcionar, ou não vai funcionar o áudio ou o vídeo, ou não vai funcionar qualquer parte lógica desta TV. Perfeito? Então, quando dá defeito num conversor DC-DC, sim, a sua TV pode parar de funcionar. E aqui a gente tem, ó, esses dois componentezinhos aqui, que é o RDD1 e o RDD2, RDD1 de 47K e RDD2 de 10K, que formam aqui um circuito série de resistências, uma associação em série de resistências e, por consequência, um circuito divisor de tensão. E aí, qualquer um desses resistores aqui que ou entre em aberto ou altere o seu valor, pode fazer o conversor DC-DC parar de funcionar, vou te explicar o porquê, e automaticamente, então, pode fazer a sua TV parar de funcionar por um simples mau funcionamento de um resistor. Então, muitos alunos me perguntam sempre, né, gente? Perguntam assim, professor Rodolfo, mas por que eu tenho que ficar aprendendo sobre resistores eletrônicos? Por que eu tenho que ficar aprendendo sobre circuito série? Por que eu tenho que ficar aprendendo sobre lei de Kirchhoff, né? Então, a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das tensões de Kirchhoff, fala sobre a divisão da tensão. Por que eu tenho que ficar aprendendo sobre isso e por que isso é importante para mim? Então, meus queridos amigos, alunos da família Eletrônica Fácil, esta aula, esta Masterclass ao vivo, inclusive, eu vou compartilhar aqui com vocês e vou colocar aqui na plataforma do nosso querido curso de Eletrônica Fácil. Então, aqui no módulo 11, esta Masterclass eu vou colocar aqui primeiro, antes de tudo, para que você possa entender, tá, a importância dessa lei de Kirchhoff, da divisão da tensão, da associação em série de resistores. Essa aula vai estar aqui, ó. Perfeito? Então, aproveitem, degustem desse conteúdo que vai gerar muito, muito valor para vocês. Como essa é uma Masterclass ao vivo, vai ter interação com toda a galera que está ao vivo aqui na nossa querida Escola Eletrônica Fácil. Fechou? Deixa eu mandar um alô aqui para quem está ao vivaço com a gente. Forte abraço ao nosso querido Thiago Copino. Tudo bem, meu querido? Vamos que vamos. Vamos para cima. Rafael, e aí, Rafael, como é que você está, cara? De Porto Alegre para o mundo. Vamos que vamos. Vamos para cima. FA Manutenções. Estamos fazendo projetos no Eagle, Proteus e EasyGA. Perfeito, meu querido. Vamos juntos nessa, galera. Não esqueçam, gente, que todos os links que você precisa acessar estão na descrição aqui do vídeo, tá? Então, se você ainda não é aluno Eletrônica Fácil, tem link aqui na descrição do vídeo. Para você baixar os e-books Eletrônica Fácil, para você conhecer tudo sobre os nossos treinamentos, para você aprender eletrônica do zero, rumo à faixa preta. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo, no cursoseletronicafácil.com.br. Você acessando aqui vai poder ver todos os treinamentos Eletrônica Fácil, curso de Eletrônica Fácil, digital e Arduino, soldagem de soldagem, remoção e restauração de resina de silicone em placas eletrônicas, tá? E você vai poder baixar os e-books gratuitos aqui também de forma espetacular. Fechou? Então, links de treinamentos, cursos de Eletrônica Fácil e e-books estão todos aqui na descrição do vídeo desta Masterclass Faixa Preta. Fechou? Um grande abraço para a galera do Ceará. Muito bom. Galera do acordeon, hein? Olha que massa, cara. Vamos que vamos. Vamos para cima, tá? Gente, primeiramente, comenta aqui, antes de a gente começar aqui, essa Masterclass, o áudio tá ok? Então, o áudio tá bom? Estão me ouvindo bem?
Tá legal o áudio? Tá rodando bem o áudio? O vídeo tá ok? Áudio e vídeo tá ok? Beleza? Estão escutando bem? Tá vendo bem? Depois que você escrever se o áudio tá ok, se o vídeo tá ok também, para eu poder fazer uma explanação bem massa aqui para vocês, você vai colocar aqui para mim, no campo de comentários, 3 números, tá? Então, número 1, número 2 ou número 3. O número 1, você vai colocar para mim aqui no chat ou campo de comentários da aula, depois que ela terminar, né, para a galera que assistir a repetição da aula, se você é um faixa branca no mundo da eletrônica, tá? Então, se você colocar o número 1 para mim, você vai dizer para mim que você é um faixa branca. O que é o faixa branca, gente? Tá? O faixa branca é aquela pessoa que está começando no mundo da eletrônica, está desbravando o mundo da eletrônica, está aprendendo eletrônica partindo do zero, está evoluindo, está crescendo, tem a eletrônica como hobby, ou vai começar os reparos de placa eletrônica agora, está começando aqui com a eletrônica fácil, está evoluindo, está crescendo. Coloque aqui para mim o número 1, se você se considera um iniciante na área, um faixa branca, tá? Coloque aqui no chat, quero ver a sua participação, tá bom? O número 2, você vai colocar se você é um faixa roxa. Então, se você é um faixa roxa, um faixa azul, tá? Está no nível intermediário do mundo da eletrônica, você vai colocar o número 2. Perfeito? Mostrando ali que você já está aprendendo, já está fazendo os cursos com a gente, já está evoluindo, já está crescendo, está buscando a faixa preta, está no nível intermediário, já fez um reparo aqui, já está soldando muito bem, já está montando os projetos de eletrônica fácil. Coloca o número 2, faixa roxa. Fechou? Um abraço, Kellen! Tamo junto, viu, Kellen? Um abraço. E o número 3, você vai colocar se você se considera um faixa preta. O faixa preta é aquele que tem muito conhecimento no mundo da eletrônica, tem muita experiência, já realiza demais os seus sonhos na área, já tem uma bagagem fantástica, mas mesmo assim o faixa preta ainda lembra daquilo que o professor Rodolfo fala, que ninguém é tão grande que não possa aprender mais, ninguém que seja tão pequeno não possa ensinar também. Evoluir, crescer de forma show de bola. Todos podem compartilhar conhecimento, todos podem aprender. Então esse mindset é muito importante. Então coloca o número 3 se você se considera um faixa preta, tá? Beleza, a galera falou aqui que o áudio tá ok. Então tá ótimo, beleza. Obrigado, Leonardo, show de bola. O José, o nosso Berg do acordeão falou aqui, ó, faixa 1. Muito bom. O Ricardão falou aqui, ó, 2.9. Aí sim, hein, Ricardo? Vamos para cima. Tenho muita teoria. Que faixa pertenço? Depende, Luiz. Qual é o conteúdo que você tem muita teoria? Já tem uma experiência top? Já pode estar na faixa 1, faixa 2, faixa branca, faixa roxa. Fechou? Conta mais sobre a sua experiência aqui para mim no campo de comentários. A Karen falou aqui faixa branca. O Samuel falou aqui, ó, faixa branca. Bom demais. Vamos que vamos. Vamos para cima, tá? Gente, vamos então para a nossa aula. Ó, a placa eletrônica que a gente vai fazer um bate-papo massa aqui por cerca de 1 hora, tá? Essa Masterclass aqui. É essa placa aqui da TCL, tá? TCL sempre Toshiba, perfeito, ó. Então, o que você pode ver aqui, ó? Nessa placa eletrônica, tá? Nessa placa eletrônica aqui, você consegue enxergar que ela tem a parte lógica e a parte de fonte de alimentação chaveada tudo junto. Tudo numa placa só. Geralmente, quando você pega placas eletrônicas de Smart TV, você vai ter uma placa de fonte chaveada e uma placa lógica da TV. Para TVs que são TVs de baixo consumo, você consegue juntar essas duas placas e fazer com que a fonte chaveada, placa fonte, trabalhe junto com a placa lógica, que é esse caso aqui dessa placa da TCL sempre Toshiba, tá? Beleza? Bom, a partir disso, gente, o fato é o seguinte. Vamos para o tema muito mais do que importante aqui da nossa aula. Vamos compartilhar aqui com vocês, ó. Já passou, ó, pergunta do professor Rodolfo. Em algum momento, já passou pela sua mente, ó, responda com sinceridade aqui para mim no campo de comentários, tá? Eu preciso da sua participação aqui com a gente. Alguma vez você ficou pensando assim, ó, já passou pela sua mente o seguinte, pô, meu,
Por que que eu tenho que ficar aprendendo um monte de cálculo de resistor? Por que que eu tenho que ficar fazendo um monte de cálculo de associação série, paralelo, misto de resistor? Para que eu tenho que ficar calculando divisão de tensão, cálculo de divisão de tensão, lei de Kirchhoff, primeira lei, segunda lei, toda uma matemática? Já passou pela sua mente que isso pode ser inútil? Alguma vez você falou assim, ó, pô, eu não aguento mais ficar fazendo esses cálculos, isso aí não serve para nada. Ou, até agora, eu nem enxerguei para que serve. Por que é importante eu saber esses cálculos de divisão de tensão, divisão de corrente, a associação de resistores? Alguma vez, algum tipo de pensamento assim já passou pela sua cabeça? E te deixou indignado? Inclusive te fez até ficar com vontade de desistir de aprender eletrônica? Se sim, anota aqui para mim no campo de comentários assim, ó. Já passei por isso. Esse que você vai comentar aqui para mim no campo de comentários, tá? Se alguma vez você teve esses pensamentos, você vai comentar aqui, ó, já passei por isso. E é normal que a maioria das pessoas que apenas calculam resistores, associações, lei de Ohm, lei de Kirchhoff, sem ver a prática, que pense exatamente isso, tá, pessoal? Eu, quando comecei a estudar eletrônica em 2008, então 17 anos atrás, eu cheguei a pensar isso também. E é por isso que você pode estar pensando a mesma coisa. E aí você fala, meu, não aguento mais essa teoria. Para que serve isso? E agora, com essa Masterclass, eu quero que isso aqui abra a sua mente. Abra a sua mente do fundo do coração, tá? Beleza? Porque a partir desta aula, você não pensará mais assim. Palavra do professor Rodolfo, tá? Beleza? Ó, o Thiago aqui falou que já passou por isso, né, Thiago? Então o Thiagão aqui já passou por isso. A Kellen falou que passou por isso também. Então vamos lá, ó. Gente, vamos lá? Vamos à análise desse esquema eletrônico aqui, ó. Então o que a gente tem aqui nessa etapa desse circuito aqui, ó, da nossa querida Smart TV? Nós temos aqui um circuito integrado, que é esse cara aqui, ó, o TPS 562201. Pô, professor Rodolfo, mas o que faz esse cara aqui? O que faz esse circuito integrado? Todas as vezes que você não sabe o que um circuito integrado faz, o que um componente eletrônico faz, o que você tem que buscar dele, gente? O manual técnico do componente. Você precisa você precisa buscar as informações sobre o componente. E aonde que você busca isso, gente? No datasheet, no manual técnico, no catálogo descritivo do componente eletrônico, tá? Então, eu vou copiar esse código aqui. Beleza? E vou remover essa parte aqui. Vamos aqui abrir uma aba do Google. Olha lá. Então, você vai até o seu Google e você vai fazer essa pesquisa aqui, ó. Vamos lá? Compartilhar aqui com vocês, ó. Ó. Então, você vai até o seu Google e vai pegar o código do componente eletrônico e vai buscar o datasheet. Sem buscar o datasheet, meus amados alunos da família Eletrônica Fácil, vai ser muito difícil você avançar no mundo da eletrônica. Por quê? É a mesma coisa que você usar qualquer máquina, qualquer utensílio, qualquer ferramenta, qualquer coisa sem ler o manual antes. O que pode acontecer se você usa um aparelho sem antes ler o manual? Vai dar ruim, pode dar cagada, pode queimar, pode dar problema. Você não sabe como é que ele funciona, como usar corretamente. Então, datasheet é crucial, tá, pessoal? Então, ó, TPS 562201 datasheet. Abriu aqui, ó, já vai aparecer uma série de PDFs. Beleza, gente? Uma série de PDFs. Esse PDF que está aparecendo aqui, ó, da Texas Instruments, olha lá que bacana,
tá? Olha lá. Texas Instruments, Product Information, tem links aqui do All Datasheet, da Mouser. Os datasheets você baixa gratuitamente. Então, se é gratuito, não tem por que não baixar. Lembre sempre disso, tá? Beleza? Então, você vai desbravar uma placa eletrônica aí de Smart TV, de ar-condicionado. Esses conhecimentos que eu vou te passar aqui servem para qualquer tipo de placa eletrônica, tá? Então, você vai desbravar placa de notebook, MacBook, iPhone, placa de máquina de lavar, seja placa de qualquer coisa. Esse mindset que eu vou te passar serve para qualquer coisa, tá bom? Qualquer tipo de equipamento e placa eletrônica, tá, gente? Beleza? Opa, beleza. Baixou o datasheet. Olha lá que bacana, tá? O datasheet já fala aqui o seguinte, ó, que esse componente eletrônico, ele é um Step Down Voltage Regulator. Step Down Voltage Regulator, tá? O que é um regulador Step Down, gente? Um regulador Step Down é um regulador abaixador de tensão, diminuidor de tensão. Ele vai fazer com que a tensão de saída seja um step down em relação à tensão da entrada. Ele vai fazer com que a tensão de saída seja mais baixa, menor do que a tensão de entrada, tá? Essa é a função do regulador step down. Regulador step down abaixa a tensão. Regulador step up eleva a tensão. Então, toda vez que você vê um conversor book, por exemplo, tá? Você vai ver um regulador step down, um regulador que abaixa a tensão. Toda vez que você vê um regulador boost, ele vai ser um step up, ele pega a tensão de saída e eleva em relação à tensão da entrada. Então, esse regulador aqui é um regulador step down, que vai entrar tipicamente aí uma tensão de 4,5 até 17 volts na entrada, e a tensão de saída vai depender dos componentes que você vai colocar ao redor do circuito. Então, a tensão máxima aí de 4,5 a 17 volts. Então, é correto afirmar que nesse regulador aqui não vai sair mais de 17 volts, nem que a vaca tussa, tá? Vamos para cima, ó. Olhou aqui para o nosso querido regulador. Quantos pinos esse regulador aqui tem, gente? Esse regulador step down. Quantos pinos esse regulador step down tem? Vamos lá, esse regulador de tensão aqui chaveado, ó. Esse conversor DC-DC. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, opa, ó. Então, você viu a informação sobre esse regulador aqui no esquema eletrônico, pegou o código, digitou o datasheet, código, baixou o datasheet, abriu aqui, já viu que é um regulador step down, e agora chegou aqui, já viu o pinout desse componente. O que é o pinout do componente, gente? O pinout, ele é uma imagem que vai detalhar para você cada um dos pinos ou de um circuito integrado, ou de um MOSFET, de um IGBT, de um TRIAC, de qualquer tipo de componente eletrônico, tá? Beleza? Então, o pinout vai ter nele todos os pinos do componente, um nome que vai ajudar a identificar a função daquele pino. Então, aqui a gente já tem que esse cara aqui tem 6 pinos, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E já começam a aparecer aqui, ó, pinos como GND. GND, tipicamente, é o pino de alimentação negativa do circuito integrado. VIN, o que é VIN? VIN é o nosso cara de tensão de input. Então, é aqui que vai entrar a tensão do regulador step down. Então, de 4,5 a 17 volts, vai entrar aqui, ó, no pino de VIN, tá? E aí você tem aqui, ó, pino de EN, que é o pino de Enable, de habilitação, que é, inclusive, o pino que está relacionado ao nosso divisor de tensão, que você vai entender a importância dele, tá? SW é o pino de chaveamento, que é o cara que vai ficar chaveando aqui a tensão, ó, entre esse indutor, capacitor e resistores a mais que vão ter aqui, para poder gerar uma tensão chaveada e regulada aqui na saída. E a nossa querida tensão VBST, que vai ter aqui um capacitor de estabilização interna dentro do circuito integrado, tá? Mas aqui dentro do próprio datasheet vai chegar uma parte, ó lá, que é o Pin Configuration and Functions. Configurações e funções. Olha lá. E aqui já vai falar exatamente a função de cada um dos pinos que eu falei para você. Então não precisa decorar nada. É só você pegar isso aqui, ler. Se você não sabe inglês, você copia no Google Tradutor, ele vai traduzir e você vai conseguir aprender de forma show de bola, tá? Perfeito. E aí, gente, agora, opa, já baixamos o datasheet. Essa aula tá top, gente. Vocês estão gostando? Se você está curtindo essa aula, deixa a hashtag aula top aqui para mim no campo de comentários, tá?
Isso é muito importante. Deixa a hashtag aula top no campo de comentários para eu saber quem está ao vivo, aprendendo, evoluindo e crescendo aqui com a gente. Beleza? Deixa eu mandar aqui um abraço, ó. E aí, Danilão? Boa tarde, meu querido. Tudo bem? Boa tarde, Danilo. Tudo bem? Carlos. Tem conhecimento sobre a placa de veículos? Conheceu a eletrônica, meu querido Décio? Conheceu, dominou a arte? A eletrônica está em tudo. A base é a mesma para tudo. O que vão mudar são particularidades de um tipo de placa para outra, de um produto para outro, tá? Em busca da sonhada faixa preta. Vamos para cima. Tamo junto. Galera colocando aqui, aula top. Bom, gente, é isso aqui que anima o professor Rodolfo, tá? Que tá tendo resultado. Minha função é gerar resultado, felicidade aí para vocês, tá bom? É para isso que servem os professores, gerar resultado na vida do aluno, tá? Olá, Maria Clara, tudo bem? Claudivan, Rafael, bom demais. Danilão, Ricardão, Tiagão, Décio, bom demais. Que bom que vocês estão gostando, vamos para cima, tá? Bom, então olha que massa. Agora você já baixou o datasheet, o que é muito importante. Vamos voltar agora aqui, ó, para o esquema eletrônico da nossa Smart TV, tá? Então, você viu no datasheet apenas esse componente eletrônico aqui, ó. Apenas o nosso querido regulador step-down. Vamos começar a relacionar agora algumas coisas importantes para ver se está batendo com o que o datasheet está falando, tá? Então, ó, o datasheet está falando que esse cara aqui é um step-down. Vamos ver aqui no esquema como é que está sendo aplicado, ó. Então, primeiro, GND está sendo ligado no símbolo de GND, alimentação negativa da placa. Opa, tá aqui, ó. Beleza. VIN, tensão de input, é a tensão que vai entrar no regulador, abaixador de tensão, diminuidor de tensão, tá? Que tensão que está entrando aqui, ó? Opa, 12 volts. Então, a tensão que está entrando no regulador de tensão step down é 12 volts. E aqui está falando, né, que pode variar de 4,5 a 17. Está entrando 12 volts e o VOUT, que vai estar aqui no chaveamento, ó, pino 2, ó, é de 3,3. Por isso que é um step down. Então, vai entrar 12 volts. Se você for medir com o multímetro lá na placa, no pino 3 tem que ter 12 volts. Se você for medir lá na saída, pino 2 tem que ter 3,3 volts. Perfeito? Tranquilo? Bom, então já está clareando, gente? Vocês estão aprendendo, evoluindo e crescendo? Anota aqui no campo de comentários, está clareando o professor Rodolfo e vamos para cima, tá? E tudo isso aqui eu expliquei para vocês por quê? Para a gente valorizar a importância que você tem que dar para a associação dos resistores para os circuitos divisores de tensão. Tá bom? Quando você aprende aquilo que o professor Rodolfo está te explicando aqui dentro do módulo 11 da plataforma do curso de Eletrônica Fácil, então o professor Rodolfo preparou com muito amor e carinho o módulo 11 sobre as leis de Kirchhoff aqui, para te explicar na teoria, na simulação e na prática. O professor Rodolfo preparou com muito amor e carinho o módulo aqui de associação de resistores, que é o módulo 5, para você aprender a associação série, paralelo e misto, tudo na teoria, simulação e prática. Então, quando você aprende isso daqui, acredite, se você tem esse conhecimento, antes de você chegar na placa eletrônica, você já saberá quais são os níveis de tensão e resistência que vão ter em cada um dos trechos daquele conversor DC-DC. Quer apostar comigo? Vamos para cima. Vou provar para você que você vai saber, sim, com toda a certeza. Tá bom? Então vamos lá, ó. Vem comigo que você passa de ano. Vamos que vamos. Vamos para cima, tá? Então, primeira coisa, gente. Vamos fazer análise desses dois resistores aqui, ó. RDD1 e RDD2. Perfeito? É muito importante. Uma outra coisa muito importante salientar é o seguinte, tá? Vocês estão vendo aqui, gente, que tem DDD para todo lado aqui? Tá aparecendo o código, né, de número de telefone, ó.
Vocês perceberam que tem um monte de DDD aí para todo lado? Vocês perceberam que tem um monte de DDD para todo lado, hein? DDD, DDD, RDDD, CDDD, UDDD. Perceberam, tá? O que acontece, ó? Fazer um parênteses antes de fazer os cálculos aqui, análise prática da importância da malha com os resistores aqui para vocês. R ajuda você a identificar os resistores. C ajuda você a identificar os capacitores nas placas eletrônicas. Letra U ajuda você a identificar o quê? Circuitos integrados nas placas eletrônicas. L ajuda você a identificar indutores nas placas eletrônicas, tá? O número que está junto ao componente, quer dizer o número identificador dele naquele bloco do circuito. Então, por exemplo, esse aqui é o primeiro resistor, esse aqui é o segundo resistor, esse é o terceiro resistor e esse é o quarto resistor deste bloco aqui do circuito. Esse é o primeiro capacitor, é o segundo capacitor, o terceiro capacitor, o primeiro indutor deste bloco aqui do circuito. E o DDD, ó, o DDD nada mais é do que uma sigla. Esse conjunto de letras é uma sigla que ajuda você a entender a que bloco aquele componente pertence. Então, quando o fabricante coloca aqui, ó, RDD1, RDD2, UDD1, CDD1, CDD2, CDD6, quando ele está colocando esse DDD, quando você bater o olho na placa e começar a ver um monte de DDD, você já sabe que aqueles componentes eletrônicos participam do mesmo bloco na placa eletrônica. Então, as letras que estão junto aos componentes servem para ajudar a identificar em que bloco aquele componente está na placa, que bloco aquilo lá pertence na placa eletrônica. Então, você já sabe que existe, de alguma maneira, alguma interligação entre esses componentes que tem tudo o nome DDD. Então, isso é muito importante, porque isso aqui facilita muito você bater o olho no esquema, bater o olho na placa e já relacionar como todo mundo está se relacionando, está se interligando. Beleza? E aqui, se você for olhar o outro conversor DC-DC, ó, ao invés de DDD, é DB, ó, DB, DB, DB. Se você vai olhar um outro conversor DC-DC aqui, ó, você vê aqui, ó, DA. E esse aqui, DC, tá vendo aqui, ó? Então, essa sigla DD, gente, que você tá vendo aqui, ó, os RDDDs e etc., ajudam a identificar em que parte do circuito aquele bloco está. Fechou? Sabiam dessa informação? Estão curtindo? Tá top? Estão aprendendo? Digita aí conhecimento top aí no campo de comentários para eu saber que você está aprendendo, evoluindo e crescendo, tá? Então, por isso que tem esse DDD, DDA, DDB e etc. Tá bom? Vamos que vamos. Um abraço, Severino. Abraço, Severino. Vamos para cima. Cara, ó, Severino Guedes e Severino Silva, juntos, Severino ao quadrado, hein? Que massa. Ricardo, muito bem. Vamos para cima, tá, gente? Não esquece de cavar o dedo no like e se inscrever no canal se você é novo por aqui, tá? Vamos lá. Aí, gente, olha só que louco. Aqui a gente tem o RDD1 e o RDD2. Qual que é a associação de resistores que gera entre o RDD1 e o RDD2? A entrada do RDD1 está ligada na saída... Aliás, a entrada do RDD2 está ligada na saída do RDD1. E aqui, por eles, vai circular o mesmo fluxo de corrente elétrica. Então, temos aqui ó, um caminho para circular a corrente elétrica do DD1 para o DD2. O RDD2 está ligado na saída do RDD1, formando, então, entre esses dois, apenas analisando somente, esquece o resto, tá? Então, esquece o resto. Para a corrente chegar na RDD2, ela tem que passar pela RDD1. Então, isso aqui caracteriza uma associação entre o RDD1 e o RDD2, uma associação em... Anota aqui para mim no campo de comentários qual que é a associação. Anota aqui para mim no campo de comentários qual que é a associação que está entre o RDD1 e o RDD2, gente. Quero só ver qual que é essa associação, tá? Beleza? A associação, gente, que está entre o RDD1 e o RDD2 é uma associação em série. Então, quem colocou a associação em série
Acertou. Então existe uma associação em série entre esses dois resistores, tá? Quando você tem, olha aí que massa, associação em série, bom demais. Bom demais. Paralelo, o Márcio seria paralelo se fosse entrada com entrada, saída com saída, tá? Entrada com entrada, saída com saída. Aí seria paralelo, tá bom? Beleza? Série, bom demais. Bom demais, tá? Bom, então a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: qual é a resistência total equivalente? Qual é a resistência total equivalente entre RDD1 e RDD2? Se é uma associação em série. E o RDD1 é 47K e RDD2 10K. Qual que é a resistência equivalente da entrada do RDD1 para a saída do RDD2? Anota aí para mim no campo de comentários. Vamos lá? Vamos para cima, que juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre, tá? Vamos lá, tá aparecendo a calculadorinha aí, ó. Então, na associação em série, a gente tem o quê, gente? Uma somatória das resistências. Então, RDD1, 47.000, 47K. RDD2, 10K. Então, 47.000 mais 10.000, a gente tem o quê? 57K. 57 quilo-ohms, tá? Beleza? Deixa eu abrir um bloco de notas aqui, ó. Chamado anotações. Para eu poder bater papo aqui com o pessoal e ir anotando para a gente não perder a informação, tá? E aí você vai entender o porquê que é importante você aprender tudo isso aqui que a gente explica para vocês no curso de Eletrônica Fácil. Beleza? 57K, galera, acertou. Bom demais, tá bom? Como vocês acertaram, meus queridos, vamos anotar aqui, que esse conjunto de informações é muito importante, tá? Ó. Então, RDD1, 47K, RDD2, 10K. Então, nós temos que o RDD12, que é a junção do 1 com 2, é 47 mais 10, que é igual a 57K. Tá bom? Tranquilinho? Fácil, mole. Agora que você já viu essa informação importante, tá? Então, todo mundo já anotou aí? Anota para mim no campo de comentários, então, que a resistência equivalente é 57 kΩ, tá bom? Beleza? Bom, voltando aqui, ó, tudo isso aqui que a gente está falando está numa placa eletrônica de Smart TV e poderia estar em qualquer placa eletrônica do nosso dia a dia, placa de ar-condicionado, tá? Anota aqui para mim no campo de comentários qual tipo de placa que você quer reparar aí no mundo da eletrônica, tá? Ou já repara, anota aqui para mim no campo de comentários, tá bom? Bom, vamos lá, voltando para o esquema eletrônico. Vamos lá, ó. Voltando para o esquema, ó, beleza. Então aqui a gente já tem a associação de 57K. Aí a questão que fica é a seguinte, gente. Se você for pegar o seu multímetro, então vai pegar o multímetro de bancada da Rigol. Então pera aí um segundinho, tá? Ou o multímetro manual, quer ver? Ó? Vou até ligar o arzinho aqui para dar uma refrescadinha aqui pra gente, tá? Ó, se você for medir, gente, a associação de resistores entre o RDD1 e o RDD2, vai dar 57K. Mas e se você for medir agora a tensão elétrica? Se você for medir a tensão elétrica do RDD1 e do RDD2, vai dar quanto? Quantos volts tem no RDD1 e quantos volts vai ter no RDD2? Quantos volts? Vai pegar um multímetro. Beleza? É muito fácil pegar um multímetro. Ah, beleza, peguei um multímetro aqui, coloquei na escala aqui de 20 volts. Vai lá, vai medir na placa, sei lá, deu 5 volts aqui, 7 volts. Tá, mas e aí? Tá certo ou tá errado? Tá bom ou tá ruim? Tá fazendo o conversor DC-DC funcionar ou parar de funcionar? Esse é o X da questão. Muitas das vezes tem placas aí que custam R$2.000 e ficam paradas por causa do conhecimento que eu vou ensinar aqui para vocês, que vai resolver o problema
muito simples que faz essa placa parar de funcionar, tá? Então, a pergunta que a gente tem agora é qual que é a tensão VDD1 e VDD2? E aí, gente? Quem saberia me falar agora qual que é a tensão do RDD1 e a tensão do RDD2? Ó? VRDD1 e VRDD2. Olha lá. O Gercílio falou que é a faixa transparente. Bem-vindo, meu querido. Vamos para cima, tá? Então, é aí que está a situation. Quantos volts vai ficar no resistor e quantos volts vai ficar no outro? Tem dois jeitos de você achar, tá? Tem dois jeitos de você achar qual que é a tensão em cada um dos resistores. E eu vou recapitular esses dois jeitos agora para você aqui na prática. Beleza? Vamos lá? Perfeito? Vamos para cima, ó. Então, primeiro, gente, analisando aqui com carinho, qual é a tensão elétrica que está nesse ponto do circuito aqui, ó, no RDD1? Qual é a tensão que está nesse ponto aqui do circuito, no RDD1? Ó, o 12 volts vem aqui e chega aqui, ó. Então, 12 volts é estabilizado pelos capacitores e chega aqui nesse ponto, ó. 12 volts. 12 volts vai ser aplicado aqui no início da associação, vai circular uma corrente do RDD1 para o RDD2 e vai chegar no negativo. E aí, circuito série é característico pela divisão de corrente, divisão de tensão. A corrente que flui aqui pela malha é o mesmo e a tensão se divide. Então, vai ter uma divisão de tensão entre RDD1 e RDD2 e os 12 volts vão se dividir entre os dois. Beleza? Então, qual que é a tensão aplicada totalmente entre esses dois resistores? 12 volts. Qual é a resistência total da malha? 47 mais 10, 57 quiloohms. Com isso, você consegue calcular a corrente elétrica. Tá, gente? Você consegue calcular a corrente elétrica. Vamos lá? Vamos para cima, ó. Então, a tensão que está entrando ali é igual a 12 volts. O R total é 57 mil. Então, qual é a corrente elétrica que tenderá a fluir ali entre os dois resistores, tá? I é igual a V total dividido por R total. 12 volts dividido por 57 mil, que é igual... Vamos fazer o cálculo aqui já, agora para vocês. Para mostrar, gente, que tudo aquilo que a gente ensina nas leis de Kirchhoff, lei de Ohm para vocês, é muito mais do que válido, tá? Para você ser faixa preta na área. 12 volts dividido por 57 mil. 57 mil. Então, nós temos aqui 2,1 10 a menos 4, 210 microampere. 210 microampere. 210 microampere é a corrente. Fechou? Então já anota aqui para mim no campo de comentários, para você que está ao vivo aqui. 210 microampere. 210 microampere. É a corrente que vai passar entre os dois resistores. Tá vendo que corrente baixinha, gente? Por quê? Porque a função dos resistores não é dissipar calor, ter alta potência, não. É apenas gerar uma referência de tensão que você vai aprender agora lá para o regulador step down, tá? Beleza? 210 microampere. Vamos lá. Anota aí para mim no campo de comentários. E a gente vai anotar aqui, ó. 210 U minúsculo A. Ou microampere. Muito bem. Agora que você sabe que a I é igual a 0,000210, que é o 210 microampere, como que você calcula a tensão do RDD1 e a tensão do RDD2? Tensão do resistor DD1 é resistência DD1 vezes a corrente que passa, que nesse caso é o I total. Tensão do RDD2 é a resistência do RDD2 vezes a corrente total. Qual que é a resistência do RDD1? 47 mil
Corrente do 0,00210, que é o 210 micro. Resistência DD2. Aliás, aqui é 10 mil, né? Só confirmar aqui para vocês. RDD1, 47. 10 mil, RDD2, vezes a mesma corrente. Corrente que circula é a mesma, a tensão se divide. Então, a tensão que vai ficar no RDD1 e a tensão que vai ficar no RDD2 é essa daqui, ó. Vamos lá, vamos calcular? Beleza? Então, vamos pegar aqui interromper. Vamos para cima. 210 microampere. Esmeraldo, ótima aula. Muito obrigado pelo carinho, meu querido. Forte abraço, tamo junto. Feito com muito amor e carinho para todos vocês. Estão curtindo a aula? Deixa aqui no campo de comentários aula top. Vamos para cima, tá? Beleza? Vamos lá? Vamos à nossa calculadora agora. Ó, calculadora. Então, a gente tem a tensão do primeiro resistor, 47.000 ohms, vezes a corrente, 0,00210. 9,87 volts. 9,87 volts. Opa! Já vamos anotar aqui, senão a gente esquece e perde o fio da meada. Então, a tensão do primeiro resistor é 9,87 volts. E a tensão do segundo resistor, gente? Só fazendo uma subtração, né? Então, se está entrando 12 e está ficando 9,87 no primeiro, o resto vai ficar no segundo, né? Tá? Mas a gente pode fazer o 9,87 é uma dízima aqui, né, gente? Tá? Mas vamos lá, ó. Vamos fazer o cálculo do nosso querido segundo resistor agora. A tensão do segundo resistor. Vamos lá? Resistência do segundo resistor, 10 mil vezes 0,00210. 2,11 volts. É a tensão do segundo resistor, tá? Vamos lá? 2,11 volts. Se a gente juntar a tensão do primeiro, ó, qual que é a prova real, né? Tem que somar os dois, ó. Então, V total é VRDD1 mais VRDD2. 9,87 mais 2,11 mais 2,11 igual a 11,98 volts, que é igual aos 12 volts. Perfeito? Então, fez essa análise aqui? Show de bola! Agora a gente já sabe, pessoal, qual que é a tensão que vai ficar em cada um dos resistores da placa eletrônica, tá? Beleza? Então, neste momento, abrindo o esquema eletrônico novamente aqui para vocês, para a gente voltar ao foco da nossa aula, da nossa Masterclass. Masterclass faixa preta, hein, gente? Vamos lá, ó. Ó. Então, se eu pegar o multímetro, o meu multímetro, vamos pegar o multímetro agora, ó. Peguei o meu multímetro. E vou medir a tensão do RDD1. Quantos volts tem que dar no RDD1, gente? 9,87 volts. Quantos volts tem que dar no RDD2? 2,11 volts. Fechou? Tranquilo? Legal. E aí você deve estar pensando assim, professor Rodolfo, mas não tem um jeito mais fácil, não? Tá bom? Já já nós vamos mergulhar dentro do datasheet do regulador de tensão step down para tudo isso aqui que eu estou te falando gerar significado prático para o seu dia a dia e para que você possa pegar esse problema nas placas eletrônicas, fazer uma renda extra e achar problema em conversor DC-DC dentro de placas de Smart TV ou qualquer outra placa de qualquer outra coisa no seu dia a dia, tá? Beleza? Gente, tem um outro jeito mais fácil de calcular essa tensão? Tem. Vamos lá? A partir da fórmula do divisor de tensão. Ó. Vamos lá? Qual que é a fórmula do divisor de tensão? Tensão do R1 é igual a R1 dividido por R1 mais R2
vezes VCC. Essa aqui é a fórmula do divisor de tensão, tá, gente? Ó, olhando assim, às vezes fala, nossa, que difícil isso, mas não é, tá? Ó, a fórmula do divisor de tensão, que é essa fórmula que eu tô te mostrando aqui, nada mais é do que você fazer o seguinte, ó. A tensão em qual resistor você quer achar? Não, eu quero R1. Então você pega o R1 e divide pela somatória dos dois. E faz vezes VCC. Já era, vai sair a divisão da tensão. Quer apostar comigo? Vamos lá, ó. VR1, vamos lá? Qual que é o valor do VR1 aqui? Ó, fórmula do divisor de tensão. Isso aqui tá no curso de eletrônica fácil para vocês, tá, gente? Beleza? Ah, legal. 47 mil dividido, qual que é a somatória dos dois? 57 mil. Tudo isso aqui vezes 12. Vezes o resultado, né? Vezes 12 volts. Se você pegar e calcular aqui, ó. Vamos lá? Calculadora. Se você fizer a parte pelo total, que é o 47, que é o resistor que a gente quer achar a tensão, dividido pelo total, que é o 57 mil, dá 0,82 aqui, não dá? Ó? 0,82 faz vezes VCC, que é o 12 volts, ó. Vezes 12. Olha lá. 9,89. Então a tensão que está sobre o resistor R1 é 9,89. E aí vai dar uma dízima periódica muito grande, ó. Então, pela fórmula do divisor de tensão, você pega o resistor que você quer achar a tensão, pega o valor dele, divide pelo total da associação e faz vezes a tensão total, já sai direto a tensão dele. Muito mais fácil, tá? Fórmula do divisor de tensão, segunda lei de Kirchhoff, beleza? 9,89. E para achar a tensão do outro resistor, gente, você pega o valor dele, que no caso é 10K, 10 mil, divide pelo valor total da associação, que é 57 mil, faz vezes VCC, que é a tensão total, que é 12. 2,10 volts. Se você somar 2,10 com a outra tensão que deu 8,9, né? Vai dar exatamente os 12 volts. Fechou? Então, tanto faz você fazer de um jeito ou do outro jeito. Aqui no curso de Eletrônica Fácil, alunos Eletrônica Fácil, família Eletrônica Fácil, aqui na plataforma do curso, a gente ensina vocês a fazer esse cálculo aqui no módulo 11, tá? Então, no módulo 11 do curso, a gente ensina vocês a fazer análise do divisor de tensão, fórmula do divisor de tensão. Para aplicar a lei de Ohm, módulo 9. Módulo 9, lei de Ohm. Módulo 11, aplicação do divisor de tensão. E essa masterclass estará aqui logo no início para justificar, tá, gente? O porquê que você tem que aprender sobre divisores de tensão, tá? Fechou? Beleza? Lá tem tudo isso e muito mais de 500 aulas didáticas. Obrigado pelo carinho, meu querido Érico. Deus abençoe, meu querido. Vamos para cima. Tamo junto, tá? Meus queridos, então muito importante. Muito importante, tá? Muito importante mesmo. Agora que vem a importância de você dominar isso aqui que o professor Rodolfo está te explicando, tá? Ó, vamos lá? Análise de esquema eletrônico e análise de divisão de tensão, associação de resistências, etc. Tá vendo o pino 5 aqui, ó, do nosso TPS 562201? Tá vendo aqui? Você tá vendo, gente? Pino 5. Qual é a tensão elétrica, ó, qual que é o potencial de tensão que está chegando aqui, ó, no pino 5? É o mesmo potencial que está no RDD2. Então, por isso que você tem que aprender análise de esquema eletrônico em placas. A tensão que está no pino 5, ó o potencial aqui, ó, tá pegando de onde, ó? É o mesmo potencial em relação ao negativo do RDD2, ó. Então, olha que louco isso aqui que o professor Rodolfo vai te explicar agora. Vamos lá, ó. Então, a tensão enable é igual à tensão do RDD2. A tensão do enable do nosso querido regulador de tensão step down é a mesma tensão
é a mesma tensão do RDD2. Do RDD2. Então, todos os volts, toda a tensão que está no RDD2 estará alocado no enable do nosso querido regulador de tensão chaveado, conversor DC-DC step down, tá? E por que é importante você saber disso, gente? Porque daí, abrindo o datasheet do regulador de tensão, vamos lá, ó. Quando você pega aqui o regulador de tensão, ó, e abre o datasheet dele, tá fazendo sentido a aula para vocês, pessoal? Vocês estão gostando? Vocês estão ao vivo comigo? Anota "tô gostando" aqui no campo de comentários para eu saber que você está gostando, tá evoluindo, tá crescendo comigo. Anota aqui para mim no campo de comentários, tá? Por mais que você seja faixa branca, que você está começando, é muito importante você pegar esses conceitos que já são de um nível que está puxando o conhecimento lá da raiz, indo para o nível intermediário, para você ver a importância que tem você calcular, fazer o que o professor Rodolfo pede, treinar para você poder chegar nesse nível de análise que eu estou passando aqui, tá bom? Então anota, eu tô gostando aí no campo de comentários. Para eu saber quem está gostando, ó. Márcio falou aqui, ó, top. Diogo, bom demais. Obrigado pelo carinho, viu, Diogo? Vamos para cima, tá? Tamo junto. Quando você abre o datasheet, pessoal, do regulador de tensão step down, e você vem aqui no pino 5, que é o enable, qual que é o descritivo que fala aqui, ó? Pino enable. O que faz esse enable? Enable input control. Então ele é um pino de entrada, é um pino que controla o funcionamento do CI e que vai habilitar o funcionamento dele. Esse pino é ativado. Esse pino aqui é ativado e deve ser colocado ali com dispositivos que vão trazer ele para o nível alto. Beleza. Agora que você entendeu que esse cara aqui é o pino que ativa o seu regulador de tensão, aqui tem as especificações máximas, tá, de trabalho, características ESD, condições de trabalho recomendadas, perfeito. Características térmicas, muito bem. E aqui que vem a parte importante do datasheet do regulador de tensão, tá? A galera tá gostando aqui, ó. O Amauri tá curtindo, o Luiz Carlos tá gostando, o Luiz tá gostando aqui, bom demais, a Maria também. O Neto também, o Berg também, bom demais, cara. Tem aluno Eletrônica Fácil ao vivo? Anota "sou aluno" aí no campo de comentários, para eu saber os alunos que estão ao vivo aqui com a gente, tá? Beleza? Dá uma olhada nesse ponto aqui importante, ó. Logic Threshold, ou Threshold, tá? Aqui, ó. Isso aqui vai falar da lógica que vai estar no pino aonde, gente? No pino de enable. Tá vendo aqui, ó? VEN. Pino de tensão sobre o enable. Para que o regulador de tensão fique habilitado, é necessário ter um nível alto no pino de enable. Precisa ter um high level. Dentro da eletrônica digital, quando você estuda eletrônica digital, existem dois níveis importantes. Nível 0, que é o nível baixo de tensão, e nível 1, que é o nível alto de tensão, tá? Nível 0, você pode começar abrindo a sua mente e entender que está desativado, e nível 1 está ativado. Para começar a sua análise de eletrônica digital, tá? Então, qual que é o volts, qual é a tensão, o V, que tem que estar no pino de enable para ele ficar habilitado? Tá aqui, ó. Tem que ter no pino de enable desse regulador de tensão step down pelo menos 1.6 volts, no mínimo. Tá vendo aqui no datasheet? Ó? No mínimo, ó. Para que tenha um nível alto no enable e o regulador seja habilitado para que o regulador regule, para que ele converta os 12 volts para 3.3 lá na saída. Para que ele funcione, precisa ter no mínimo 1.6 volts nesse pino. O que é uma tensão de enable nível low?
que é nível? Nível H é nível high, nível 1, ativado. VENL é tensão do enable low, tensão que desativa o regulador de tensão, o enable do regulador de tensão. Se tiver até 0,8 volts, se chegar até 0,8 volts, 0,8 volts, no pino de enable, o regulador está desativado, está em nível 0, nível baixo. Tá bom? Beleza? Então grava essa informação aqui que o professor Rodolfo está te passando. Beleza? Ó, vamos lá, ó. VNH tem que ser maior do que 1,6 volts. Vamos lá? VENL menor do que 0,8 volts. Muito bem. Então, se tivermos mais do que 1,6 volts no pino de enable, o regulador de tensão step down está funcionando. Se tiver menos de 0,8, o regulador não está funcionando. Está desativado. Fechou? Aonde que a gente procurou? A gente achou? A gente adivinhou essa informação? Não, a gente viu no datasheet. Então, qual que é o segredo para você desbravar o funcionamento de qualquer placa eletrônica, gente? Ler o datasheet. Cadê os alunos de eletrônica fácil aqui, ó? Vamos para cima. Opa, Carlos! Obrigado pelo carinho. Érico aqui, aluno insatisfeito. Obrigado pelo carinho, Érico. Vamos para cima, Tiagão. Bom demais, bom demais. Show de bola, Neto. Vamos para cima, tá? Então, meus queridos, a partir de tudo isso que a gente analisou, qual é a conclusão que a gente chega? Qual foi a tensão calculada do RDD2? Se a tensão do RDD2 é a mesma tensão que vai aqui para o pino de enable, ó. É por isso que aqui na placa, ó, no esquema tá escrito aqui, ó, enable 1.6 volts on, 0.8 volts off. De onde que veio essa informação? Do datasheet do regulador de tensão, tá? Então, como a tensão do enable é a mesma tensão do RDD2, qual foi a tensão do RDD2 que a gente calculou, galera? Vamos lá, ó. Se liga. A tensão do RDD2 que a gente calculou é 2,11. Então, qual é a tensão? Aqui, ó, só para anotar aqui, ó. VR2, 10.000 dividido por 57.000 vezes 12, tá? Que é o que a gente fez ali na calculadora, o divisor de tensão. Então, a questão é assim, ó. A tensão do RDD2 é a tensão do enable. E a gente está falando de quantos volts, então, gente? 2,11. Aí eu pergunto para vocês, então, 2,11. 2,11, gente. 2,11. 2,11. Vai ativar o regulador de tensão step down? Vai ativar o regulador de tensão step down? 2,11 volts no pino de enable. Vai ativar o regulador de tensão step down ou vai desativar o regulador de tensão step down? Então, VEN igual a 2,11. Ativa ou não o regulador? Essa é a pergunta. E eu preciso da sua participação aqui no campo de comentários. Ativa ou não ativa o funcionamento do regulador de tensão step down? Agora eu preciso da conclusão de vocês, tá? E aí, ó, o Luiz falou que vai ativar. O Luiz falou que o 2,11 vai ativar o regulador step down. E aí? Quem mais, gente? Quem mais? Quem mais? Vamos para cima, vamos para cima. Cadê a participação? Cadê a participação da galera? Vamos lá, vamos para cima. O Carlos falou que vai ativar.
O Oscar falou que vai ativar. Maria falou que vai ativar. Vai ativar. Muito bem. Então, meus queridos, qual que é a conclusão? Ativa, mas vai passar pelo capacitor. Excelente pergunta, tá? Olha lá, ativa porque o mínimo é 1.6. Perfeito. Vai ativar. Bom demais, bom demais. Na verdade, aqui, Diogo, o que acontece? Como o capacitor está em paralelo, ó, como o capacitor está em paralelo com o resistor, qual que é a tensão que vai ficar entre o terminal 1 e o 2 do capacitor aqui, ó? Como o capacitor está em paralelo com o RDD2, ele vai ter a mesma tensão do RDD2, tá? Então, se vem 2.11 volts aqui, a tensão do RDD2 é 2.11, do capacitor é 2.11 e a do Enable também é 2.11, e sendo maior do que 1.6 vai habilitar o nosso regulador de tensão, tá? Fechou? Perfeito, vai ativar, vai ativar. Beleza. Muito bem. Agora, meus queridos, vocês entenderam? Vocês entenderam, gente, por que é importante? Por que é importante você fazer toda essa análise matemática aqui? A gente não fica fazendo isso aqui, gente, para perder tempo. O professor Rodolfo não ensina isso aqui. Então, ó, vai ativar. Regulador. O professor Rodolfo não fica ensinando isso aqui para vocês, ó. Essa matemática aqui, a única matemática que a gente ensina no curso para vocês, muita gente deve estar pensando assim, ó. Ah, professor Rodolfo, eu não vou aprender eletrônica porque é muito matemática. Professor Rodolfo, eu não vou aprender porque é muita teoria. Na verdade, tudo aquilo que a gente ensina para vocês é aquilo que está dentro da placa. E exclusivamente, o que vai ser usado na prática do seu dia a dia para você entender a tensão elétrica que você está medindo no circuito eletrônico. Então, você foi lá, mediu 9 volts no resistor, mediu 3 volts no outro. Por que está dando essa tensão? Agora você sabe o porquê das coisas. A teoria ela serve para isso, para você explicar o porquê das coisas. Por que tem uma tensão ali? Por que tem uma tensão aqui? Perfeito? Então, é por isso que existe dentro do curso de Eletrônica Fácil o módulo 11. É por isso que tem a lei de Kirchhoff ensinando a divisão da tensão aqui. É por isso que no curso de Eletrônica Fácil tem o módulo 9 falando sobre a lei de Ohm. Que é exatamente para trazer essa base para você. Sabe por quê? Para você não parar e ficar assim olhando para a placa eletrônica. Ah, medi aqui, deu 3 volts, tá? Mas o que isso está fazendo? Tá certo ou tá errado? Medi aqui, deu 10 volts, e aí, tá certo ou tá errado? Mediu 10, o 5, 3 volts, é pegar o multímetro e medir. Mas como é que você vai saber se aquela medição faz sentido ou não? Como é que você vai saber se faz sentido ou não? Para saber se faz sentido ou não, você tem que pegar a placa que você está medindo e fazer uma análise do que está funcionando lá dentro dela. E a partir do momento que você vê lá, que tem lá uma divisão de tensão, opa, ó, tem uma divisão de tensão aqui, ó, opa, fica um pouco de volts aqui, fica um pouco de volts aqui, tem que chegar uma tensão aqui. Tem que ficar 9 pontos tantos volts aqui, 2 pontos tantos volts. Ah, então tem que chegar essa tensão. Opa, mediu, deu diferente? O que está dando, gente? Está dando errado. Se está dando errado, é por isso que a placa não está funcionando. Algum defeito tem. Se está dando fora do que você calculou, algum defeito tem. É por isso que não está saindo tensão do regulador, porque ele está desabilitado. Olha que loucura. Fechou? Pode dar problema se está acima de 1.6? Não, Luiz. Na verdade, é assim, estando acima de 1.6, está ótimo. Está habilitado, tá? Beleza? E aí, gente, qual que é o fato aqui que você tem que entender? Vamos supor que você está medindo aqui a tensão aqui no 3.3 aqui, ó. Então, você está medindo a tensão do 3.3 e está dando 0. Está dando 0. Presta atenção. Você está medindo a tensão lá no capacitor lá de saída e está dando 0. Se está dando 0, gente, se está dando 0, quer dizer que o regulador de tensão pode estar desabilitado. É um dos defeitos possíveis. O regulador pode estar desabilitado. É um dos defeitos possíveis.
Aí o que você faz? Você pega e mede a tensão da entrada. Deixa eu só compartilhar o esquema eletrônico aqui. Vamos lá. Então, mediu a tensão da saída, deu 0. Puta vida, professor Rodolfo, deu 0. Lascou agora. E agora, o que eu faço? Ó. Então, mediu a tensão de saída aqui, ó. Deu 0. Mediu a tensão aqui da entrada, o VIN, deu 12. Pô, mas calma aí, professor Rodolfo, deu 0 lá na saída. Deu 0. E deu 12 na entrada. E agora, o que você tem que fazer? Você tem que lembrar que no regulador de tensão, para ele funcionar, tem o pino de enable. E ele só vai ser habilitado se o enable tiver com a tensão ok. Se você vem aqui e mede no pino de enable e deu 0,5 volt. Se você medir aqui na tensão do enable e der 0,5 volt, o que vai acontecer, gente? Se o VN der 0,5 volt. O que vai acontecer se você medir a tensão do VN e der 0,5 volt? O que vai acontecer com o seu regulador de tensão? Está habilitado ou está desabilitado? Escreve aí para mim no campo de comentários. Mediu a tensão do VN. Deu 0,5 volts. Ele está habilitado ou está desabilitado? Não se ativa. Por quê? Está dando menor que 0,8. Desativado, desativado, desabilitado. Beleza. Aí, beleza. Deu 0, tá medindo 0,5 lá. Aí eu pergunto para vocês, então qual que pode ser o defeito? Qual que pode estar sendo o defeito, gente? Qual que pode estar sendo o defeito? Para a tensão aqui da 0,5 aqui, ó. Essa tensão aqui não vem do resistor aqui de baixo, ó. Ó. Então, se essa resistência aqui alterar para baixo, se esse resistor aqui, RDD2, alterar para baixo, se diminuir a resistência, quanto menor é a resistência do resistor, menor é a tensão. Menor sendo a tensão, pode estar dando uma tensão lá abaixo no enable, porque a tensão do RDD2 está dando menor, pela resistência dele ter alterado para menos. Então, olha que louco. Então, RDD2 pode estar com a resistência alterada para menos. Concorda comigo, gente? Sim ou não? Concorda comigo? Então, se a resistência do RDD2 abaixar muito, se abaixar muito, vai fazer o quê? Vai diminuir a tensão no RDD2 e essa tensão do RDD2 diminuindo vai refletir lá no enable, fazendo o CI se desabilitar. Esse é o primeiro ponto. Olha que louco. Então, o que você tem que fazer? Deu a tensão menor do que deveria? Putz, tinha que dar quanto ali? Ou tinha que dar 2,11 volts, não é o que a gente calculou? Não tinha que estar dando 2,11? Está dando meio volt. Então, pode ser que esse resistor esteja alterado para menos. Porque quanto menor a resistência do resistor, na associação, menor a tensão que fica sobre ele. Então, vamos anotar aqui, ó. Quanto menor a resistência do resistor da associação, menor será a tensão sobre ele. Ó, quanto menor a resistência do resistor da associação, menor será a tensão sobre ele. Então, se esse resistor alterar para menos, pode gerar essa tensão mais baixa lá no enable, o que vai fazer ele fazer o quê, gente?
desabilitar o CI e sair o 0 volts lá na saída do regulador. Qual que é a outra hipótese, gente? Ó, presta atenção no que o professor Rodolfo vai te explicar. Aqui não está tendo uma divisão de tensão do RDD1 com o RDD2? Aqui não é 47K e aqui 10K? O que vai acontecer, gente? Esse resistor aqui é quase 5 vezes maior que esse aqui, não é? O RDD1 não é 5 vezes maior que esse aqui, quase? Se ele é 5 vezes maior que esse, se ele tem 5 vezes mais resistência que esse, a tensão que fica sobre esse cara na associação também é 5 vezes maior. Então, se esse resistor aqui, porventura, alterar para quanto, gente? Ó, se a resistência dele aumentar para mais, vamos supor que esse cara aqui vai de 47K e altera para, por exemplo, 100K, 120K, 150K. Está dando defeito no resistor, ou tem um mau contato na solda. Olha que loucura isso aqui que o professor Rodolfo vai te explicar. Presta muita atenção. As pessoas não valorizam a importância, de uma boa soldagem eletrônica, por exemplo, tá? As pessoas não valorizam a importância de uma boa soldagem eletrônica. Às vezes o resistor está com mau contato na solda, na placa eletrônica. Por quê? Principalmente que são resistores SMD, pequenininhos. Muitas das vezes a placa eletrônica está num lugar litorâneo, numa cidade litorânea, onde vai acumulando maresia, vai impregnando e gerando oxidação, o que piora a condutividade elétrica da solda, do ponto de contato, o que faz a resistência elétrica subir. Quanto pior é o contato da solda, maior a resistência. E aí, o que acontece? Resistor com mau contato, a resistência dele tende a subir, por causa do problema de continuidade, de circulação de corrente. Problema de contato faz a resistência subir, por isso que gera ponto de aquecimento. E aí, gente, um resistor deteriorado por maresia, oxidado ali, pode ter a resistência dele subir para muito ali. Muitas das vezes o resistor chega a oxidar tanto que ele está quase estourando, quase partindo o filme metálico dele lá do SMD, pequenininho. E a resistência pode sair, por exemplo, de 47K para 1 megaohm, pode subir infinitamente. Milton falou que já passei por isso. Então, qual que é a questão, gente? Se você tem aqui, esse cara aqui, ó, com um valor muito mais alto, se esse resistor aqui tiver com o valor alterado para muito mais alto, ele vai ficar com muito mais tensão, muito mais volts vai ficar aqui no RDD1. Se ele puxar um monte de tensão para ele, quase toda a tensão para ele, quantos volts que vai ficar aqui no RDD2? Quantos volts que vai ficar no RDD2? Quase nada. Se ficar quase nada no RDD2, automaticamente, se ficar quase nada no RDD2, esse quase nada vem para o Enable, não habilita o CI, não vai sair tensão do regulador de tensão, e se não vai sair o 3.3 volts do regulador de tensão, step down, que é uma das tensões mais importantes do circuito integrado, o que vai acontecer? A sua placa vai parar de funcionar por causa de um resistor oxidado. Olha que loucura isso aqui que eu estou te falando. A sua placa pode parar de funcionar por causa de um resistor oxidado, de um mau contato na solda, de um resistor com valor alterado. Lá num regulador de tensão step down, um regulador chaveado que tem um pino de enable. Conta aqui para mim no campo de comentários. Alguma vez você achou que isso poderia acontecer? Anota aqui para mim no campo de comentários, gente. Alguma vez você achou que isso poderia acontecer? Alguma vez você achou que um resistor ia atrapalhar tanto assim um circuito eletrônico como esse? Alguma vez você achou que um problema de resistência elétrica num circuito podia afetar tanto o funcionamento de um regulador que pode fazer, por exemplo, a sua TV parar de funcionar? Tá bom, gente? E como é que você chegou nessas conclusões?
Primeiro você pegou, analisou ali, calculou, opa, tem que ter 2 volts ali no enable. Se você vai em média, deu 0,5, deu 0,8, deu 1 volt, deu 0,3, tá errado. Quem provou que tá errado isso aí é a teoria. A teoria falou que tem que ser tanto, tem que ser parecido com tanto. Tem que estar ali, tem que estar relacionado. E aí, com a análise da divisão de tensão, quanto maior a resistência, fica mais tensão em um, quanto menor a resistência, fica menor a tensão no outro. Analisando esses conceitos que você aprende lá no módulo 9, módulo 11 do curso de eletrônica fácil, você consegue chegar à conclusão de que os resistores ali estando com defeito vai induzir defeito no enable, que faz a sua TV parar de funcionar. Então é por isso que você tem que aprender lei de Ohm, é por isso que você tem que aprender lei de Kirchhoff, é por isso que você tem que aprender essas coisas aí. Senão você fica o técnico do achismo. Vai ficar o técnico do achismo, cara. Vai ficar o técnico do achismo. Ah, mediu 2 volts, você nem sabe o porquê que deu 2. Ah, tá bom, tá ruim, não sei, tinha que dar 0, tinha que dar 12. Tá entendendo, gente? Falar, não. Já enfrentou o problema. Top. Beleza, gente? Alguns outros defeitos que podem dar aí na sua placa de Smart TV nesse caso. Vamos lá, ó. Pra gente já trilhar pro final da nossa aula, tá bom? Olha só que legal. Eu não falei para você que se abaixar a resistência desse cara aqui, diminui a tensão aqui, diminuindo a tensão aqui, diminui a tensão do enable, que faz o regulador parar de funcionar? Se esse capacitor aqui entrar em curto, ó, se o CDD3 entrar em curto, virar um fio da entrada para a saída aqui, qual que é a resistência do fio? O capacitor em curto é 0. Se tá 0,11 aqui, ó, 0,11 aqui, em paralelo com o resistor, ele anula o funcionamento do resistor. Por quê? Porque no paralelo, a resistência equivalente da associação em paralelo tem que dar menor do que o menor valor da resistência no circuito. Se o menor valor da associação aqui do capacitor em curto, no caso, é 0, não tem menor do que 0. Então, entre o capacitor e o resistor vira 0. Se eu tenho 0,11, qual que é a tensão que fica em 0,11 aqui, ó? Eu estou ligando como se fosse aqui o resistor no terra direto, 0. Então, qual que é o potencial de tensão no enable aqui, então? Se está ligando direto no 0 aqui, ó. Capacitor com um fio direto para o 0, é 0. Se ficar 0 volts por causa do capacitor em curto ou capacitor em fuga, vai desabilitar também a tensão de saída aqui. Certo? E é claro que os resistores de feedback também podem fazer isso acontecer. Os nossos queridos 2 resistores aqui, ó. O RDD3 e o RDD4, que daí são tema de uma próxima Masterclass. Fechou? Beleza? Quem curtiu essa aula, deixa a hashtag aula top. Aula top. Anota aí a hashtag aula top. Jesus do céu. Aula top. Quero só ver quem está ao vivo, ó. Tem uma porrada de gente ao vivo aqui que não comenta nada. Cadê a galera do ao vivo? Cadê a galera do ao vivo? Anota aí, hashtag aula top. Vamos que vamos. Vamos para cima, gente. Esta Masterclass, professor Rodolfo vai adicionar aqui para vocês, tá? Ó. Alunos Eletrônica Fácil, aluninhos Eletrônica Fácil. Professor Rodolfo vai colocar essa aula aqui para vocês no módulo 11, tá? Divisor de tensão. Muito top. Eu vou colocar aqui, ó. Depois dessa parte 3 aqui, ó. Vou colocar essa live aqui para vocês, tá bom? Estará aqui em breve. Dentro da plataforma do curso de Eletrônica Fácil, que te ensina eletrônica do zero. E lá no final ensina você a reparar suas primeiras placas eletrônicas sem achismo, mas sim com metodologia eletrônica fácil. Fechou? Vamos que vamos, vamos que vamos. Tamo junto, vamos para cima. E agora eu quero saber quem quer um presente. Quem quer um presente? Professor Rodolfo é muito bondoso. E sempre que está ao vivo, que está ao vivo, ele dá um presente. Eu quero saber quem quer um presente do professor Rodolfo, válido até hoje, meia-noite. Galera, aula top, aula top, aula top. Muito bem. Agora sim, né? Muito bem. Quem quer um presente? Anota aí. Eu quero no chat ao vivo. Anota aí. Eu quero, professor. Se não tiver aí uns 50 eu quero, eu não vou dar presente nenhum.
Se não tiver uns 50 eu quero, o professor Rodolfo não vai dar presente nenhum para vocês. Tem que ter 50, pelo menos uns 50 eu quero aí. Cadê a galera que quer aqui, ó? Luizão, Ricardo, Tiagão. Muito bem. Show. Moçambique na área, bom demais. Um abraço, meu querido. Vamos para cima. Bom demais, bom demais. Muito bem, gente. Para você que está aqui ao vivo e você curtiu demais esta aula, ó, o Arimateia Silva, aí sim, hein? Bom demais, bom demais. Eu quero. Bom demais. Gente, para você que está ao vivo, eu tenho uma pergunta para você. Você quer ser faixa preta? Anota aí. Você quer ser faixa preta? Anota aí para mim no campo de comentários. Eu quero, professor. Aí na sua casa, onde você está assistindo, aí no celular ou no computador, faz assim, ó. Eu quero, professor. Eu quero, professor. Anota aí. Quero ver. Responde aí. Eu quero ser faixa preta. Anota aí, anota aí. Quero ver quem são os comprometidos mesmo da parada aqui. Olha lá, ó. Quero ser faixa preta. Bom demais, bom demais. Eu quero. Bom demais. Show. Para você que ainda não é aluno Eletrônica Fácil, para você que ainda não é aluno, para você que quer aprender eletrônica, quer aprender a desvendar as placas eletrônicas do zero mesmo, saindo do zero. Quer sair do zero com uma faixa preta? Quer ter muito mais conteúdos como esse lá dentro da plataforma? E quer realizar o seu sonho de aprender eletrônica não sozinho, porque sozinho é difícil, mas sim acompanhado da família Eletrônica Fácil? O professor Rodolfo vai te dar um presente gigante hoje, válido até hoje, meia-noite, para que você possa, então, realizar o seu sonho de fazer um curso aqui com Eletrônica Fácil, para você fazer o curso de Eletrônica Fácil, numa condição especial, que você possa realizar o seu sonho de ser um faixa preta na área. E eu vou te mostrar essa condição agora. Vamos lá? Ó. Então, meus queridos, acessando o nosso site, cursoseletronicafácil.com.br, os links estão aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Os links estão todos aqui na descrição do vídeo, tá bom? Já vou deixar preparado aqui para poder mandar aqui para vocês, tá? Vamos lá? Ó. Se você acessar os links aqui da descrição do vídeo, você vai acessar aí o cursoseletronicafácil.com.br. cursoseletronicafácil.com.br. Vamos lá, ó. Link tá aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Ou também tá aqui, ó. Beleza? Deixa eu ver se foi certinho aqui. Muito bem. Vou até fixar aqui, ó. Beleza. Aí. Show. Então, gente, você acabou de receber aqui no chat ao vivo, link tá aqui, tá na descrição do vídeo também, tá? O cupom de desconto LIVE100. Com o cupom de desconto LIVE100, você vai ganhar de presente do professor Rodolfo R$100 de desconto para fazer o curso de Eletrônica Fácil. Com o cupom LIVE100, você vai ganhar R$100 de desconto, R$100 de presente nessa condição especial para fazer o curso de Eletrônica Fácil usando esse link hoje até a meia-noite. Então, até meia-noite de hoje.
Fechou? Depois o cupom vai ser desabilitado, só quando eu fizer uma outra live daí, tá bom? Beleza? Então o cupom LIVE100 vai te dar R$100 de desconto para fazer o curso de Eletrônica Fácil. Então você vai clicar no link da descrição do vídeo ou no chat ao vivo aqui. Vai ver todos os cursos aqui, curso de Eletrônica Fácil, Digital e Arduino, Soldagem de Soldagem, Remoção e Restauração de Resina de Silicone em Placas. Se você quiser, você pode baixar os e-books gratuitos aqui também, tá? Mas vamos direto ao ponto, ó. Quer ganhar esse descontão para o curso de Eletrônica Fácil? Clica aqui, ó, curso de Eletrônica Fácil, quero mais informações. Quando você clicar no quero mais informações, vai aparecer aqui tudo sobre o curso de Eletrônica Fácil, ó, tudo. Todos os módulos do curso, toda a carga horária, todos os depoimentos dos demais alunos. Tudo sobre o curso está aqui, ó. E aí, para você aproveitar o descontão, você vai clicar aqui, ó. Quero ser faixa preta. Clica aqui, ó. Para você se inscrever no curso, quero ser faixa preta. Clicou em quero ser faixa preta, amigos, alunos da família. Eletrônica Fácil. Vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos mostrar aqui para a galera, ó. Vai aparecer para você preencher alguns dados, tá? E aí você vai cair na página de inscrição do curso, página de inscrição do treinamento, que é o que eu vou te mostrar aqui agora, tá? Ó. Vamos lá, apresentar, compartilhar. Compartilhar, muito bem. Aí, meus queridos e amados alunos, ó, vai aparecer aqui para você digitar um cupom de desconto. Qual que é o cupom de desconto que você vai digitar hoje? Para ganhar os R$100 de desconto e fazer o curso com a gente. É o cupom LIVE100. Quando você digitar o cupom LIVE100, olha lá o que vai acontecer. O curso ele sai de R$ 796 por apenas R$ 696. Com o cupom LIVE100. É só chegar no campo de cupom de desconto e digitar LIVE100. E aí, o curso ele vai ficar aí por 12 parcelinhas de R$ 69. 12 parcelinhas de R$ 69. Por 12 parcelinhas de R$ 69, que é o valor aí de uma pizza e uma Coca-Cola por mês, você realiza o seu sonho de aprender eletrônica do zero, rumo aos primeiros reparos de placa eletrônica. Você vai aprender sobre multímetro, osciloscópio, teoria, simulação, prática, muito mais sobre o conteúdo dessa aula aqui. Você vai aprender como desenhar placa eletrônica se você quiser, soldagem, dessoldagem eletrônica, análise de circuito, esquema eletrônico. Você vai aprender sobre conhecimentos do básico ao avançado, fazendo os seus primeiros reparos de forma sensacional. Então você entra cru no curso, entra sem saber nada, e você termina fazendo o quê? Engenharia reversa em placa, análise de defeito em placa, localização de curto em placa, através do método Kelvin 4 pontas. Então, hoje, clicando no link que está aqui na descrição do vídeo, ou no chat que eu estou mandando aqui de novo para vocês, ó. Uma porrada de vezes eu mandar aqui no chat. Aqui, ó. Clicando nesse link aí, você vai, digitando o cupom LIVE100, ganhar R$100 de desconto para fazer a sua inscrição no curso de Eletrônica Fácil, ficando por 12 parcelinhas de R$ 69. Ou até 646 à vista também, se você quiser fazer no Pix. 646. Ou 12 parcelinhas de 69 também. Fechou? Beleza, meus queridos? Combinado? Presente dado, então, gente? Então tá aí. R$100 de presente para você fazer o seu curso de Eletrônica Fácil. Quem vai usar o presente aí? Quem vai usar o cupom? Anota aí. Eu vou usar o cupom. Agora. Anota aí. Só que é válido até hoje, meia-noite, tá bom, gente? Quem aí vai usar o cupomzão e vai realizar o seu sonho de ser um faixa preta, não sozinho, mas agora acompanhado da família? Eletrônica Fácil, anota aí. Eu vou usar o cupom agora. Para ver a galera que é comprometida e quer ser um faixa preta com a gente. E vai realizar o seu sonho de ser um faixa preta com a gente.
A galera já clicou, já tá até se inscrevendo. Gente, espero que vocês tenham gostado demais dessa aula, dessa Masterclass. Parabéns. Obrigado, Ricardo, pelo carinho, meu querido. Obrigado, viu? Então, curtiram a aula? Curtiu a aula? Escreve aí aula top no campo de comentários. E eu vejo vocês na nossa próxima... Olha lá, eu vou usar o cupom. Bom demais, Esmeraldo. Vamos pra cima, meu querido. Hoje o meu estudo foi essa Masterclass top. Bom demais, Thiago. Gente, lembra sempre que sozinho você vai rápido para qualquer lugar, mas acompanhado você sempre chega mais longe. E acompanhados sempre seremos muito mais fortes. E venceremos as nossas batalhas do nosso dia a dia. Não esquece disso, tá? Lembra sempre também que é na intensidade que mora o rompimento da nossa limitação. Então, se você tem qualquer limitação, qualquer dificuldade, é na intensidade. Quanto mais intenso você for, mais você vai romper essa dificuldade. E que sonhos determinam o que você quer, mas são as suas ações que determinam onde você vai chegar. Então, se você quer chegar na faixa preta, tome uma ação faixa preta agora. Aproveite essa condição especial, o link está na descrição do vídeo, chat ao vivo aqui. E vejo vocês na próxima live, aqui com o professor Rodolfo. Vamos que vamos, obrigado pelo carinho, pela paciência, pelo aprendizado aqui comigo. Até a próxima aula, tamo junto, vamos que vamos. Vamos pra cima. Tchau, tchau.